Se você está se preparando para concurso público e vestibular, acompanhe essa aula com muita atenção, porque eu vou dar uma explicação detalhada sobre pronome, principalmente pronome relativo, que é o que pega nessas provas, tá? Então assista uma, duas, quantas vezes forem necessárias, para que você garanta a sua aprovação, que é isso que a gente quer, tá? Você quer daí e eu quero daqui. Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Se você já é inscrito no canal, acompanha nosso trabalho, eu já peço seu like, tá? E se você não for, assista a aula até o final, se gostar, dá o like, se inscreva no nosso canal. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer, o YouTube entende que é relevante, né, esse conteúdo, que pode ajudar outras pessoas, e aí ele vai distribuir mais ainda esse conteúdo, que é grátis, que não é pago, e muita gente precisa, porque quer fazer concurso público, quer fazer vestibular, quer fazer Enem, e não tem dinheiro para pagar um curso, tá? O conteúdo que tem aqui nesse canal é um conteúdo aberto, não é conteúdo restrito de curso. Então, aproveite o máximo que puder. Na aula anterior a essa, eu expliquei o que era pronome pessoal, pronome possessivo e pronome demonstrativo, tá? E aí eu já faço a primeira observação, que é dois pronomes principais que você precisa ficar muito atento na hora de fazer essas provas, na hora de se preparar, que são os pronomes oblíquos e os pronomes relativos, que a gente vai ver na aula de hoje. O oblíquo nós vimos na aula anterior, tá? Se você fizer uma pesquisa, nas últimas provas de concurso público, de vestibular, de Enem, vocês vão ver que os pronomes que mais são exigidos nessas provas são exatamente o pronome oblíquo e o pronome relativo, tá? O pronome demonstrativo também, né? Quando é que a gente usa este e esse, principalmente, tá? Mas são esses dois que o bicho pega, tá? Pronome relativo e pronome oblíquo. Eu vou repetir, assista a aula, esta aula, tá? Quantas vezes forem necessárias, até você entender, tá bom? Então, bora para a tela. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são uma classe de palavras que substituem um termo desconhecido, genérico ou indeterminado. Eles podem se referir a pessoas, objetos, quantidades, lugares, entre outros. Tá? Ou seja, o pronome definido é aquele que não identifica nem quantos e nem quem. A gente não sabe quantos são e nem quem é, ok? Por isso que é indefinido. Olha o exemplo que nós temos aqui, ó. Alguém me ligou, tá? Alguém quem? Tá vendo? A gente não sabe quem é e nem quantos. Não vi nenhum carro na rua. A mesma coisa, tá vendo? Várias pessoas compareceram ao evento. Repare uma coisa. Alguém é capaz de indicar um ser que existe, mas cuja identidade é desconhecida ou não se quer revelar, tá vendo? Esse pronome alguém aqui, tá vendo? Ele é capaz de indicar um ser que existe, mas só que a identidade desse ser é desconhecida, a gente não consegue revelar, a gente não consegue saber quem é. Por isso é pronome indefinido. Da mesma forma, acontece com esse nenhum, e o pronome várias também exerce essa mesma função aqui com pessoa. A gente não sabe quem é e quantos são, por isso são pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis, isto é, sofrer flexão de gênero e número, tá? Isso já ficou bem claro nas aulas anteriores de substantivo e adjetivo, o que é flexão, tá bom? Ou eles também podem ser invariáveis, tá? Ou seja, eles não vão mudar para o plural, para o feminino. Vamos lá, pronomes que variam quanto ao gênero e ao número. Lembrando, gente, quando eu falo de gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular e plural, tá? Olha esse quadro que eu coloquei aqui, ó, com os pronomes, né, que são variáveis. Nenhum, nenhumas, todos, todas, muito, muitas, tá vendo? Pouco, poucas, outro, outras, tantos, tantas, e por aí vai, tá? Vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui, ó. Nenhum dos candidatos foi aprovado na entrevista. O nenhum, ele poderia ser, se fosse nenhuma das candidatas, tá vendo? Nenhuma das candidatas, aí seria a flexão do nenhum aqui, tá? Ó, nenhum, nenhuma.
Eu não quero ler este livro, eu prefiro outro, tá? Eu prefiro outro, o outro também é um pronome variável, poderia, se fosse no caso feminino, né, usar outra. Pronomes que variam apenas quanto ao número. Olha, o quadrozinho aqui, ó, e esse quadro tira dúvida, né? Porque, olha aqui, ó, para quem não sabe, o plural de qualquer é quaisquer, tá vendo? Porque, na verdade, qualquer é a junção de qual mais quer, tá vendo? E qual, como tá aqui, ó, embaixo aqui, ele é um pronome variável, tá? Então, ele pode ir para o plural, ok? Então, quaisquer, por isso que o plural é dessa forma. Então, nós temos aqui qual e quais, bastante e bastantes, né? Vamos ver os exemplos. Qual desses você gosta mais? Tá vendo? Ó, nós temos aqui o uso do pronome qual, né? Eu poderia falar quais desses você gosta mais, tá vendo? Qualquer pessoa pode participar do evento, independentemente da idade, tá? Quaisquer pessoas podem participar, ou seja, são pronomes que são perfeitamente flexionados, tá? Pronomes indefinidos que não varia, tá vendo? São os invariáveis, ok? Quais são eles? Alguém, ninguém, quem, algo, tudo, nada, cada, mais, menos, demais, tá vendo? Tem algumas palavras que elas exercem a função de pronome também, embora não seja essencialmente pronomes. Exemplo, ninguém compareceu à reunião hoje, tá? Quem é que deixou a porta aberta? Vocês estão vendo, gente? Eu estou repetindo várias frases, vários exemplos, para que vocês fixem bastante o uso desses pronomes, para que vocês guardem quais são os pronomes indefinidos, tá? Ninguém, qualquer, qual, quem, todos esses são pronomes indefinidos. Vamos lá. Pronome indefinido substantivo e pronome adjetivo. Observação, pronome adjetivo e pronome substantivo, tá? Por que a gente chama os pronomes dessa forma? Se você assistiu às aulas anteriores, você já sabe o que é um substantivo e o que é um adjetivo. Se você não assistiu, eu vou dar um exemplo rápido aqui, uma definição rápida para você entender o que é substantivo e adjetivo, tá? Olha só, o substantivo, ele serve para dar nome para as coisas. Tá? Ou seja, tudo que existe tem nome. Então, tudo que existe é um substantivo, ok? Portanto, carro, bicicleta, amor, ciúme, tudo isso é nome de alguma coisa. Então, tudo isso é substantivo. Tudo que existe no planeta é substantivo, tá? Então, se eu tenho lá o substantivo carro, ele representa, né, aquele objeto, aquele veículo, eu preciso dizer como que esse carro é, como que ele está, o estado dele, tá? Quem vai fazer isso é o adjetivo, porque o adjetivo serve para atribuir uma característica, uma qualidade, um estado ao substantivo. Então, se eu digo que o carro é velho, feio, novo, caro, bonito, tá? Essas palavras são adjetivos, ok? Adjetivo, ele acompanha o substantivo, tá? Ele está próximo, ele está do lado do substantivo, tá vendo? Então, quando eu falo assim, ó, ela comprou um carro, esse ela representa uma pessoa. Ela está substituindo, lembra? A função do pronome é ficar no lugar do nome, é substituir o nome, está na aula anterior, tá? Então, quando eu falo ela é uma pessoa. Esse é um pronome que está no lugar do substantivo. Ela está exercendo a função de substantivo, porque ela está no lugar do substantivo. Tá bom? Então, quer dizer, eu vou chamar esse pronome ela de um pronome substantivo, porque é como se fosse o substantivo, tá? Agora, se eu falo que este carro é meu, repare que este está acompanhando o substantivo carro, tá vendo? A função de acompanhar é do adjetivo. Então, todos esses pronomes que ficam perto do substantivo, que acompanham o substantivo, eles são chamados de pronomes adjetivos, tá? E o pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, ele acaba exercendo a função do substantivo, ok? Então, o pronome adjetivo, pronome substantivo, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Conforme a forma como são utilizados, os pronomes indefinidos
podem ser pronomes indefinidos substantivos ou pronomes indefinidos adjetivos. Os pronomes indefinidos substantivos são aqueles que funcionam como substantivos, substituindo um nome na frase. Foi o exemplo que eu dei de ela aí, que eu acabei de falar, tá? Olha só, alguém ligou para você enquanto você estava fora. Tá vendo? Nesse caso aqui, alguém é um pronome indefinido substantivo, pois está sendo usado no lugar de um nome, tá vendo? No caso aí, a pessoa que ligou, tá? O uso desse pronome sugere que a identidade da pessoa que ligou, ela é desconhecida, não dá para a gente saber quem é, tá vendo? Olha o exemplo de baixo. Alguma coisa está errada com o meu computador. A mesma coisa, tá vendo? Nesse caso aqui, esse alguma coisa é um pronome indefinido substantivo, porque ele está substituindo um nome. Esse alguma coisa representa exatamente o problema que está acontecendo com o computador, tá? Esse pronome é usado para indicar que o usuário sabe que há algo errado, mas ainda não conseguiu identificar que problema é esse daí, tá? Por isso que ele fala alguma coisa, porque ele não sabe exatamente o que é. Já os pronomes indefinidos adjetivos são aqueles que funcionam como adjetivos, modificando o substantivo na frase, tá vendo? Ele vai modificar, ele funciona como adjetivo porque ele vai estar próximo do substantivo, tá vendo? Vamos aqui, ó. Algum amigo meu vai viajar para o exterior. Repare que este pronome indefinido algum está acompanhando o substantivo amigo, tá vendo? É diferente dos de cima, tá? Dos de cima, eles estão substituindo o substantivo. Aqui não, aqui ele está acompanhando, exercendo a função do adjetivo, por isso que ele é chamado de pronome indefinido adjetivo, tá vendo? Olha de baixo, nenhum aluno faltou hoje à aula. Assim como o anterior aí, como o algum, tá? Esse nenhum é um pronome também indefinido adjetivo. Ele vai fazer o quê? Ele vai modificar o substantivo aluno, ou seja, ele apenas vai dizer que todos os alunos estavam presentes na aula, tá vendo? Nenhum aluno faltou hoje, então quer dizer que todos estavam presentes. Essa é a diferença entre o pronome indefinido substantivo para o pronome indefinido adjetivo. Só repetindo, substantivo substitui, tá? O adjetivo ele vai acompanhar, ok? E aqui também nós temos as locuções, tá? As locuções são presentes sempre, tá? Locuções pronominais indefinidas, tá bom? Lembrando que locução, eu sempre falo, em quase todas as aulas eu falo de locução, né? Locução é quando a gente tem duas ou mais palavras exercendo a função de uma única palavra, tá bom? Nas classes de palavras é muito comum isso acontecer. Nós temos locuções verbais, locuções prepositivas, locuções adverbiais e por aí vai. Todas têm locuções, tá bom? Todas as vezes que eu tenho mais de uma palavra exercendo a função de uma só, tá? Vamos lá, vamos ver. Locuções pronominais indefinidas. Todo aquele que, tá vendo? Isso aqui é uma locução, equivale a um pronome indefinido só. Cada um, tá vendo? Equivale a uma ideia só. Seja quem for, cada qual, qualquer um. Qualquer um aqui, no caso, tá vendo? Qualquer um. Quem pode entrar? Qualquer um. Tá vendo? Ele exerce, são duas palavras que exercem a função de um único pronome indefinido, tá? Por isso é chamado de locução pronominal indefinida. Pronomes interrogativos são pronomes usados para fazer perguntas em uma frase, direta ou indiretamente, tá? Alguns pronomes, tá? Eles são muito simples, a gente não precisa ficar tão preocupado assim. E o pronome interrogativo é um deles, né? Com algumas observações, tá? Mas é aquele pronome que dá a ideia, que sugere uma pergunta, tá? Uma pergunta direta ou uma pergunta indireta também, ok? Vamos ver. Pronomes interrogativos, então, são pronomes usados para fazer perguntas em uma frase direta ou indiretamente. Olha, exemplo de pronome interrogativo de forma direta. Por que você está tão triste? Ou quando você vai viajar? Tá vendo? Repare que dessa forma nós temos aqui um ponto de interrogação no final, tá? É uma característica das interrogativas diretas. A indireta nós temos aqui, ó, perguntei que dia é hoje. Queria saber quem fez esse bolo. Repare
que ele não está diretamente interrogando, botando ponto de interrogação no final, tá? É uma pergunta indireta. Ó, perguntei que dia é hoje, não tem interrogação. Queria saber quem fez esse bolo, ok? Portanto, nós temos aí o exemplo de uma interrogativa indireta. Os pronomes interrogativos mais comuns em língua portuguesa são esses que estão no quadro aqui abaixo, ó, pronomes interrogativos. Também, assim como os pronomes indefinidos, tem os que são variáveis e aqueles que são invariáveis, tá? Pronomes estão aí, ó, qual, quais, quanto, quantas, quanta, quantas, tá vendo? Esses são variáveis, tá? Vamos ver os exemplos desses variáveis. Qual o objetivo desse discurso? Quais são os objetivos desse discurso? Tá vendo como é que o pronome ele varia, né? Vai para o plural. Quanto é preciso para quitar a dívida? Quantos copos serão necessários? Quanta gente é boa nesta cidade? Quantas viagens você fez para a Europa? Todas perguntas diretas, tá vendo? E os invariáveis, que e quem? Que horas são? Quem pegou a minha caneta, tá? Então, esses são aí os pronomes, não é? Botei outros exemplos aqui do ladinho, ó, pra gente fixar bem, tá vendo? Quem é o dono desse carro? Mais uma pergunta direta, tá? Olha a outra. Ana Clara perguntou para Elisa, duas ótimas alunas. Qual é o seu filme favorito? Tá vendo? Novamente o pronome qual, tá? Como aqui que é um pronome variável, e o quem, tá? Nesse caso, invariável, ok? Então, gravem isso. Existem pronomes interrogativos variáveis e aqueles também que são invariáveis. Se você ficou até aqui, tá? Aproveitem bastante, parabéns. É assim que a gente alcança os nossos objetivos, tá? É não desanimando, tem que ter persistência, estude bastante, ok? Nós vamos entrar agora, vamos falar agora do pronome relativo, que é um dos mais importantes. Então, redobre sua atenção. Aproveite, tá? Já que eu tô falando, dá o like, se inscreva, ajude o canal, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que é pronome relativo. São palavras que substituem o substantivo que aparece anteriormente, dando início a uma nova oração. Olha, pensa o seguinte, pronome relativo, ele é um pronome que vai ficar no lugar, vai substituir, porque essa é a função do pronome, é substituir o nome, substituir o substantivo. Lembra que eu falei ainda há pouco do ela? Vou dar outro exemplo. Elisa foi para a escola e chegando lá, ela fez uma redação. Repare que esse ela substitui o nome Elisa, tá? Então esse ela é um pronome, porque ele está substituindo o nome. Essa é a função do pronome, ficar no lugar do nome. O pronome relativo, ele tem exatamente essa função, de ficar no lugar do nome. Só que ele vai estar no lugar do nome que vem imediatamente anterior a ele. Vem o nome, Elisa, que fez a redação. Esse que é exatamente a Elisa. Vamos entender aqui exatamente como que isso funciona. Eu peguei aqui, ó, um trechinho do poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu adoro, que diz o seguinte: João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Carlos Drummond de Andrade, tá? Vamos pegar aqui esse primeiro verso, que ele fala, João amava Teresa, e reparem, olha aqui, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo. Tá claro aqui que quem amava Raimundo é a Teresa, não é? Então, eu vou separar essas orações aqui embaixo, ó. Eu vou colocar, João amava Teresa, Teresa amava Raimundo. Tá vendo? Eu separei essa em duas frases diferentes. Tá? João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, que é o que está escrito aqui no primeiro verso do poema, ok? Olha o que eu vou fazer agora. Vou juntar essas duas frases, tá? Vou voltar ela uma do lado da outra, ok? Olha, João amava Teresa, Teresa amava Raimundo. Eu tô reconstruindo esse verso de cima aqui, tá vendo? Só que a palavra está repetida e eu não quero repetir essa palavra,
Tá vendo aqui? Daí a importância da gente saber a função do pronome. O pronome serve para ficar no lugar do nome. Então eu vou tirar Tereza daqui e vou colocar esse que no lugar dela. Tá vendo? Aí vai fazer sentido a nossa frase, tá? Como é que ficaria então? João amava Tereza que, tá vendo? Olha aqui, ó. Amava Raimundo. Nós temos lá o primeiro verso. Entenderam por que esse que é a Tereza? E vocês entenderam então que o pronome, tá? Ele substitui, ele está no lugar da palavra, que essa palavra está exatamente escrita antes dele. Tá vendo? Ele retoma a palavra, por isso que é pronome relativo, está relacionado a Tereza, tá? Então, olha aqui, ó, o que, então, pronome relativo, ele retoma, ele repete, ele está no lugar da palavra que estaria repetida aí, ok? Por isso que ele é tão importante na frase, é tão importante que a gente entenda. Nós vamos ver bastante exemplos sobre isso. Ó, outro exemplo. Daniel é um aluno. Ok, eu tenho a primeira construção. A segunda construção nós temos aqui, ó. O empenho do Daniel tem melhorado. Eu vou usar os pronomes relativos, ok? Antes da gente ir para o exemplo, tá? Eu vou deixar claro, só para que vocês tenham noção de como que se usa o pronome relativo. Por quê? Porque cada um deles tem uma função específica. Onde a gente vai usar quando estiver se referindo a lugar. O quem a gente vai usar quando estiver se referindo a pessoas, tá? Ou coisas personificadas, né? O cujo, a gente vai usar o cujo quando estiver dando uma ideia de posse, estabelecendo uma relação de posse, ok? Fique bastante atento a isso. Vamos aqui, ó. Daniel é um aluno, o empenho do Daniel tem melhorado. Eu tenho duas orações aqui. Eu vou fazer igual eu fiz em cima, tá vendo? Eu vou juntar essas duas orações em uma só. Então eu tenho aqui, eu boto uma do lado da outra. Daniel é um aluno, o empenho do Daniel tem melhorado. Já sabemos que o empenho pertence ao Daniel, é o empenho dele, tá? Então estabelece uma relação de posse. Tem duas vezes escrito Daniel. Eu não quero usar duas vezes Daniel, tá? Eu vou ter que substituir por um pronome. Se eu sei que tem uma relação de posse, o pronome que eu vou usar vai ser o pronome cujo. Desta forma, eu consigo eliminar este ponto que tem aqui, tá vendo? Tá? E construir uma nova oração. Ó, Daniel é um aluno cujo empenho tem melhorado. Tá vendo? O empenho dele, do Daniel. Por isso que a gente vai usar o cujo, porque estabelece essa relação de posse, tá? Esse pronome relativo, gente, ele vai ficar o mais próximo possível do substantivo que ele está substituindo, tá? Dando sequência aí, ó, veja quais são os pronomes relativos. O pronome relativo também tem alguns que se flexionam e outros não, tá? Alguns são variáveis e outros não. Que retoma substantivo que designam pessoas, objetos, lugares e períodos de tempo, tá? Ó, esse é o professor que mais admiro, tá vendo? Esse que aqui se refere ao professor, ou seja, ele é o professor, tá? Eu admiro o professor, ok? Sorvete é o doce de que mais gosto. Atenção aqui, por quê? Você deve ter reparado, né, que aqui existe a preposição antes do pronome relativo. E isso está de acordo com a norma culta, com a norma padrão da língua portuguesa. Na língua falada, você pode até ouvir, esse é o sorvete que mais gosto, tá? Que mais gosto. Tá errado, tá? As pessoas falam dessa forma, na língua falada é outra coisa, mas na língua escrita não é permitido isso, tá bom? Quem gosta, gosta de. Então, essa preposição de, ela precisa estar antes do pronome. De que gosto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque eu peguei alguns exemplos para a gente analisar mais. O qual tem a mesma função do que, mas é usado em geral para evitar ambiguidades. Olha aqui, ó. Falei com a secretária do vereador, a qual foi muito eficiente. Temos que ter cuidado com esses pronomes, tá? O que, pelo mesmo motivo que eu falei na aula anterior, que nós temos que ter cuidado com o pronome seu e sua, porque eles causam ambiguidade na frase,
né? Se você não sabe o que é ambíguo, é quando eu tenho uma frase e ela pode ser entendida de mais de uma maneira. Uma pessoa lê uma frase e entende uma coisa. Outra pessoa lê a mesma frase e vai entender outra coisa. Por quê? Porque ela é ambígua, tem duplo sentido. Seria isso, tá? O pronome seu e sua, eles podem deixar a frase ambígua, tem que ter cuidado. O pronome que também pode deixar a frase ambígua. Imagina se a gente tivesse usado o que nessa frase aqui, ó. Vamos analisar. Falei com a secretária do vereador que foi muito eficiente. Imagina, gente, que foi muito eficiente, se fosse o quê? Eu não saberia se essa eficiência seria do vereador ou da secretária, tá vendo, ó? Falei com a secretária do vereador que foi muito eficiente. Quem seria eficiente aqui, o vereador ou a secretária? Então, a gente usa a qual aqui, ó, que ele acaba com essa ambiguidade, tá vendo? A qual está no feminino, então só pode estar se referindo à secretária, refere-se a ela e não a ele, tá bom? Quem? Retoma substantivo que se refere a pessoas, ó, eu acabei de falar isso ainda há pouco. Ele é antecedido por preposição, ou seja, vai aparecer uma preposiçãozinha antes desse pronome quem. Ali está o professor de quem falei, tá? Ó, o mesmo caso aqui de cima, quem gosta, gosta de, quem fala, fala de alguém. Então, esse de aparece aqui antes do pronome quem, tá? Quanto, que é um pronome que se flexiona também. Forma as locuções, tá? Locuções, lembrando, tá? Vimos ainda há pouco, quando tem duas palavras indicando uma coisa só. Tudo quanto, todo quanto ou todos quantos, toda quanta ou todas quantas, tá vendo? Ele flexiona no plural aqui. Olha o exemplo. Tudo quanto disse era verdade. Olha aqui, ó, o pronome indefinido mais o pronome relativo, tá? Todas quantas vierem serão aceitas e bem tratadas. Então, ó, nós temos aqui a locução, tá? Pronominal aqui, ok? Cujo. Atenção a esse, tá? Que eu falei que estabelece relação de posse. Olha as frases. Eis a criança cujos pais morreram. Cujos pais, porque os pais dela, dá essa ideia de posse. Atenção aqui que não tem artigo, tá? Ó, não é cujos os pais, tá bom? Depois de pronome cujo, não se usa o artigo. Devolvi o livro cuja capa é azul, a capa do livro, tá vendo? Por isso eu vou usar o cuja. Pronome relativo onde, equivale a em que. Retoma substantivo que se refere a lugares. Atenção também, tá? O pronome onde, ele se refere sempre a lugar. Já saiu do prédio onde ficam os laboratórios. Esse onde aqui está se referindo a esse lugar aqui, ó, o prédio. Por isso que a gente usa o onde se referindo a lugar. O quando equivale a em que. É precedido por antecedente que se refere à noção de tempo, tá vendo? Antes do quando, vai haver uma palavra que vai estar se referindo a um tempo determinado, a um momento. Isso ocorreu no Renascimento, quando se adotou o racionalismo, ó. Nesse momento aqui, ó, nesse tempo aqui, tá vendo? Essa palavrinha antecede o pronome quando. E como? Equivalente a com que. É geralmente precedido pelas palavras modo, maneira e semelhante. Não gostei do modo como ele falou com minha sobrinha, tá vendo? Não gostei da maneira como ele falou com minha sobrinha. Então vai ter sempre essas palavrinhas antes desse pronome como aqui, ok? Agora, eu quero que você concentre bem, tá? Já que você ficou até esse finalzinho aqui, vou dar aqui uma dica que faz diferença, tá bom? É com relação ao uso do pronome, mas só que a gente vai ficar atento aos verbos que vão estar logo após, se esses verbos pedem preposição ou não, tá? Olha essa frase aqui, ó. São algumas frases. Dá uma pausa e vê se você consegue identificar onde é que está o erro dessa frase. Bom, feito isso, vamos lá. A roupa que você estava na festa. Repare que aqui, estava com o quê? Tá vendo? Estava com. Então, nós temos uma preposição com aí. Olha aqui como é que vai ficar a forma correta. A roupa com que
você estava na festa, tá vendo? São coisas que a gente, se não prestar atenção, passa sem a gente perceber, né? Olha a outra frase. A rua que eu moro. É muito comum na língua falada isso, tá vendo? Mas na língua escrita, nós temos que obedecer a regra, tá? Quem mora, mora em, tá vendo? Mora em algum lugar, tá? Então, o correto seria a rua em que eu moro, tá? Preposiçãozinha antes do que aí. O filme que eu mais gosto, tá vendo? Ó, já vimos isso no slide anterior, tá? Porque quem gosta, gosta de. Então, o correto seria o filme de que eu mais gosto. Um contrato onde as cláusulas, tá vendo? Blá, 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 blá. Gente, olha aqui, ó. As cláusulas aqui, elas pertencem ao contrato, tá? É muito comum a gente ver, eu vejo, né, o uso do onde sendo usado de maneira inadequada em jornais de grande circulação, em sites importantes, tá? Que ele se utiliza do onde não deve, tá? Então, olha só, se o onde eu uso o onde para lugar, não é o caso aqui. Qual seria o caso aqui? Se cláusulas pertencem ao contrato, existe uma relação de posse, qual o pronome que a gente vai usar? Cujo. Vamos lá. Um contrato onde as cláusulas? Não. Um contrato cujas cláusulas. Tá vendo? Cujas cláusulas. E não cujas as cláusulas, tá? Porque, lembrando, não se usa artigo depois de cujas, ok? Próximo. Aquele escritor cujo livro eu gosto. Essa você vai achar estranho, né? Como é que ficaria isso? Quem gosta, gosta de. Tá vendo? Então, obrigatoriamente, eu tenho que pegar essa preposição de e levar ela lá para antes do pronome cujo. Aquele escritor de cujo livro eu gosto. Fica estranho isso, né? Porque a gente não está habituado a ouvir, a usar o cujo. Então, quando a gente lê, quando a gente fala principalmente, soa muito estranho. Mas a norma não quer saber se é estranho ou não, tá? Vai ser exigido e a gente tem que cumprir com aquilo que é correto. Então, essa é a forma correta. Aquele escritor de cujo livro eu gosto, tá? Fique muito atento aos pronomes oblíquos. Estuda bastante pronomes oblíquos. Fica muito atento ao uso do pronome esse e este, tá? E dos pronomes relativos, principalmente com o uso das preposições, tá? Essas são 3 dicas valiosas. Reveja isso, reveja a aula, entenda isso bem, tá? Porque provavelmente vai estar em uma das provas que você vai fazer, tá bom? Se inscreva, dê o like, acompanhe o nosso canal, aperta o sininho aí para ser avisado quando sair novos vídeos, ok? E até a próxima e muito obrigado mesmo por estar aqui.